Olá, bom dia. Seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E essa é uma edição especial que eu estou fazendo essa semana e a outra para o evento que vai acontecer no dia 27, 29 e 31 de março, que é o segredo do casamento à prova de divórcio. Nesse evento, eu vou te ensinar como unir fé e ciência para desvendar aí a cabeça do seu marido e fazer ele voltar a te amar como antes. Se você acha que isso é impossível, se prepara, porque esse evento ele é muito especial, cheio de aprendizado. Então, se você ainda não se inscreveu, quando sair aqui dessa live, entra lá na minha bio, clica lá no link, entra, se cadastra, coloca seu e-mail. Lá você vai receber um presente muito especial que eu fiz especialmente para vocês, especialmente para esse evento, especialmente para começar essa orientação para que vocês consigam sim salvar o casamento de vocês, tá? Então, quando você se inscreve lá, você vai entrar num grupo de WhatsApp e nesse grupo de WhatsApp você vai conseguir receber aí os comunicados, os links das aulas, tá? Porque essas aulas elas não ficam salvas. São aulas que elas são específicas, elas são exclusivas para essas pessoas que entram através desse link. Então, não deixe de participar, tá? Bom dia, muito bom dia para quem está chegando. Estou muito feliz de ter vocês aqui essa manhã. E hoje o tema da live é como fazer o meu marido ter medo de me perder. Carol, o que eu faço para ele ter medo de me perder? Eu falo para ele que eu vou embora e ele fala, vai. É como se eu pouco importasse para ele. Por que isso acontece? Como que eu faço para reverter essa situação, tá? Então, a gente vai falar sobre isso. Primeira coisa que vocês precisam ter em mente, gente, olha só, quando a gente tá num relacionamento em que a gente tem a impressão que ama mais o outro do que o outro ama a gente, é muito difícil, sabe? É muito complicado. Por quê? Porque você tem um medo enorme de perdê-lo e você tem a impressão que o outro não tem esse medo de te perder, entende? E isso causa em você uma dor muito grande. Isso causa em você como se você estivesse lutando sozinha por um casamento que para você não tem mais o que fazer, porque ele não te olha do mesmo jeito que você olha para ele. Ele não te valoriza do mesmo jeito que você o valoriza. E muitas vezes isso acontece por quê? Porque o nosso medo de perder ele está relacionado com o quanto no pedestal a gente coloca aquela pessoa, entende? Quanto mais você coloca o seu marido acima de você, é como se você estivesse aqui e o seu marido estivesse aqui. Quanto mais você vai colocando o seu marido, colocando todas as qualidades dele, e muitas vezes não é nem qualidade, é esse amor tão grande que você sente por ele, por mais que você ache que ele não mereça, você sempre coloca ele aqui. E quando você coloca ele aqui, você fica com medo de perder. Isso é inevitável, tá? Por isso que hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Como você fazer o seguinte: você não precisa amar menos o seu marido, mas você precisa descobrir dois amores aqui que acontecem para que você consiga amar ele verdadeiramente, tá? Por quê? Porque o amor, quando a gente pensa em amor de homem e mulher, não é só a mulher amar o marido, não é só a mulher fazer as coisas pelo marido e exigir e pedir que ele faça o mesmo por ela. Existe algo que acontece aí antes desse pedido. Existe algo que acontece dentro da atmosfera do casamento em que chega um momento que você não precisa nem pedir. Na verdade, esse não é o certo, você pedir para ele te amar. Existe uma maneira de você conseguir esse amor sem que você tenha que pedir, sem que você tenha que mendigar, porque muitas vezes é essa impressão que a gente tem, né? Que a gente tá ali se humilhando pro outro, a gente tá ali fazendo tudo o que pode e o que não pode, e o outro não liga, sabe? Como se realmente você achasse que o amor acabou. Então, por isso que hoje a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Deixa eu mandar um bom dia aqui para vocês. Deixa eu ver, eu vi uma mensagem aqui falando, aqui ó, manda um oi para Caruaru, Pernambuco. Oi para vocês, bom dia, sejam muito bem-vindas, ó. A Ivoneide escreveu aqui, ó, meu relacionamento não tem jeito não. Quando o homem é descarado, sempre vai ser. Ivoneide, existe uma coisa aqui, eu não sei se você participou da live de ontem,
Mas eu falei sobre algo que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa em salvar o nosso casamento, que é a decisão de acreditar. Porque se a gente tenta e se a gente tá em busca de salvar alguma coisa que a gente não acredita, que a gente desconfia, acontece uma coisa no nosso cérebro que é um bloqueio da nossa capacidade de fazer aquilo dar certo, um bloqueio de achar estratégias ali para que o casamento sim consiga ser salvo, para que o casamento sim consiga ser restaurado. Então, quando você pensa, quando você coloca na sua cabeça que não tem mais jeito, que o casamento não tem mais o que fazer, que o marido não vai mudar, sabe o que acontece? Justamente isso. O homem não muda. O casamento não vai para frente. É como se a gente bloqueasse. Então, o primeiro passo, tá? O primeiro passo para você conseguir salvar o seu casamento é você acreditar. É você decidir que você vai usar as estratégias, aprender o que precisa ser aprendido para conseguir restaurar o seu casamento. E sem duvidar. Isso é uma coisa que é fundamental. Quando você acredita, é como se você confiasse desconfiando. Não existe essa de confiar desconfiando. Ou você confia, ou você não confia. Ou você acredita, ou você não acredita. Então, escolha acreditar, escolha confiar, escolha fazer tudo o que tiver ao seu alcance para que você consiga, sim, salvar o seu casamento, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, expliquei aqui um pouquinho para vocês sobre o que é esse medo de perder. O medo de perder é o medo de ficar só, é o medo de ficar sem essa pessoa, é o medo de ver essa pessoa depois feliz com outra pessoa, né? Então, não é só o medo de ficar sozinha, mas o medo de não estar sendo boa o suficiente para o outro. E por que que a gente tem essa impressão? O que que acontece com a gente nesse momento? Por que que esse não é o jeito adequado de você pensar aí no seu relacionamento? Porque quando você fica com medo de perder a outra pessoa e você foca nisso, é como se você não olhasse e não voltasse os seus olhos para o seu próprio valor também. Quando você tem medo de perder o outro e o medo da outra pessoa conhecer uma pessoa melhor que você, é como se cada vez mais nesse relacionamento você estivesse se diminuindo, entende? Então, o que que a gente precisa pensar quando a gente quer que o outro tenha medo também de perder a gente? Quando o outro, ele olha pra gente com indiferença, é porque nós mesmas estamos nos olhando com indiferença. Agora, quando a gente olha pra gente e busca se valorizar, quando a gente olha pra gente e busca o nosso cuidado, tudo muda. O nosso senso de valor pessoal, o nosso sentimento de cada vez mais se sentir bem consigo mesma, de cada vez mais se sentir melhor para si e para o mundo, aumenta. Então, a estratégia que você precisa aprender para o seu marido ter medo de te perder é aumentar o seu valor. Não só para ele, não só para que ele veja, aumentar o seu valor para você, por você. E aí, quando a gente pensa, né, em relacionamento e a vida ela tá ruim, né, nessa área, a gente muitas vezes esquece de olhar as outras áreas da nossa vida. É como se a nossa vida e os nossos problemas, eles ficassem ali especificamente no casamento. Então, se você tá sofrendo aí com algum problema com seu marido, muitas vezes você tá esquecendo de olhar também para as outras áreas da sua vida. Como que tá o restante das áreas da sua vida? Você já parou para pensar nisso? E isso está relacionado, gente, com aumentar os seus sensos de valorização. Então, por exemplo, quando você avalia aí uma área da sua vida, que é a sua área espiritual, como que tá hoje a sua intimidade com Deus? Você tem essa intimidade com Deus? Como que é a sua oração? Você tem uma oração em que você conversa com Deus a todo momento? Esse é o primeiro ponto para você avaliar, e esse é um dos fundamentais, porque essa união de esposa e Deus consegue sim restaurar o casamento, sabe por quê? Porque com a motivação necessária vinda de Deus, e qual que é essa motivação necessária vinda de Deus? É Ele falando para você: olha, não desista da sua família, não abandone uma parte sua. O seu marido, ele faz parte da sua carne, entende? Então, quando você
entende isso e usa, esse entendimento vindo de Deus como a motivação necessária para salvar o seu casamento, é muito mais fácil você percorrer o caminho. Só que tudo bem, você pode falar assim para mim: "Carol, e a outra parte? E a parte do meu marido?". O seu marido, ele muda sim, só que ele muda a partir do momento em que você influencia o seu marido. A influência da mulher sobre o homem, ela é muito poderosa. Tanto é que quando Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas, né, as criaturas, os animais, as plantas, o céu, a terra, o homem, ele viu tudo aquilo, ele olhou para o homem e ele falou: "Não é bom que o homem fique só, eu vou fazer para ele uma auxiliadora". E aí ele criou a mulher. Então, entenda, o termo auxiliar, ele engrandece a mulher. Por quê? Porque quando o homem ele estava em angústia, muitas vezes na Bíblia, o que que ele falava para Deus? Ele falava: "Senhor, venha em meu auxílio". Ou seja, tanto o homem, tanto Deus quanto a mulher, eles ganham esse termo de auxiliar o homem, de auxiliar o marido. Então a mulher, ela consegue sim, com a ajuda de Deus e com as estratégias corretas, influenciar esse homem para que o casamento seja salvo, tá? O homem, muitas vezes, gente, hoje a gente vê, né, a cultura moderna, a tecnologia, tudo ao nosso redor favorecendo é como se, o mal ele tivesse entrando dentro da família, sabe. É como se o mal ele entrasse dentro da família sem que a gente percebesse e de repente ele implodisse essa família. E o homem ele é muitas vezes um elo fraco. O homem ele é muitas vezes um lado aí dessa, né, desse triângulo Deus, esposa e marido, ele é um elo fraco sim. E aí, o que que essa mulher precisa fazer? Ela precisa ser a força aqui desse marido. "Ah, Carol, mas eu vou mandar no meu marido?". Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu falo muito aqui sobre submissão no perfil, e tem muita gente que tem um entendimento de submissão totalmente errado. Escuta qualquer porcaria que vê aí na mídia, escuta qualquer besteira e acha que se submeter é se humilhar. E muito pelo contrário, tá? A mulher ela escolhe fazer isso. Sabe por que que ela escolhe fazer isso? Porque é da essência da mulher o cuidado, é da essência da mulher o zelo. Então, se você quer ser uma pessoa dominadora no seu casamento, se você quer ser aquela pessoa que manda em tudo, em que decide em tudo, adivinha o que vai acontecer com a sua feminilidade? Adivinha o que vai acontecer com a sua essência feminina? Adivinha o que vai acontecer com a atração física entre vocês? Ela vai diminuir, gente. Isso é tanto de energia, e essa energia ela traz uma química, sabe por quê? Existe algo que acontece, que a gente chama de polarização. Quando você tem um homem, ele dentro do casamento exercendo o seu papel masculino, ele tá é como se ele tivesse ali na sua essência, o homem sendo homem dentro do casamento. E quando você tem uma mulher que por origem, por natureza, né, e toda a questão hormonal da mulher, a questão biológica da mulher, ela ser uma mulher, mas não ter características de mulher, por exemplo, é uma mulher mais masculinizada, é uma mulher mais mandona, é uma mulher que quer ficar medindo forças, quer ficar competindo com o marido. Sabe o que que acontece com isso? A Ivoneide falou aqui verdade. Sabe o que que acontece, gente? Acontece algo que a gente chama de despolarização. O que significa? Vocês já devem ter ouvido falar, eu aprendi muito isso na faculdade, né, porque eu fiz faculdade de farmácia, química e tudo mais, que os opostos eles se atraem. Então você imagina um homem exercendo a energia masculina e uma mulher exercendo a energia masculina. Esses 2 eles vão se afastar, não vai ter atração. É como se o que eles chamam, né, os estudiosos chamam de polarização diminuída. Essa atração ela diminui. Por quê? Porque é um homem que quando ele tá ali, na presença da mulher, ele acaba ficando um pouco não mais feminino no sentido de homem e de mulher, mas no feminino no sentido de energia. Ele vai ele que vai se submetendo, ele que vai obedecendo, ele que vai ouvindo e falando: "Tá bom, você tem razão, você tá certa". E a mulher acha que tudo bem, que tá certo o casamento ser assim, só que vai perguntar como que é a relação íntima desse casal, se é boa ou se não é.
Pode ter certeza que não é. Sabe por quê? Porque não tem atração entre energia masculina e masculina, entende? Então, isso é algo importante para você entender, para que você coloque aí na sua cabeça por que que o homem ele tem medo de perder a mulher. Se você é uma mulher que tem muito mais racional na sua vida, se você é uma mulher que você tem muito mais plano, coisas masculinas, sabe? Esse tomar a frente, esse decidir tudo, e você tem pouco da sua feminilidade, isso é ruim não só para o seu casamento, isso é ruim principalmente para você como mulher. Quando nós estamos longe da nossa feminilidade, e o que que é a feminilidade? Como que é seu jeito de falar hoje? Com as pessoas, com seu marido? Você é mais doce ou você é mais ríspida? Você tem uma fala, né, um pouquinho mais amorosa com ele? Ou você tem uma fala mais grosseira? E eu falo isso, gente, especialmente quando o casal ele tá passando por uma dificuldade no casamento. Se teve traição, se teve alguma situação em que a mulher guardou a mágoa, tanto a mulher quanto o homem guardou essa mágoa, não conseguiu trabalhar essa mágoa, não conseguiu perdoar, e aí isso começa a consumir de um jeito, que aí, sabe o que que acontece? Isso começa a se refletir no modo como você fala, no modo como você age. Existe algo que acontece nas nossas reações, que antes delas serem reações, elas são um sentimento. Antes dessas reações serem um sentimento, elas são um pensamento. E antes de ser um pensamento, ela é uma programação. Então entenda, se você tá com uma programação de uma mulher que está amargurada, se você tá com um pensamento de uma mulher que tá com raiva do marido, um sentimento de raiva por ele, como que você acha que vai ser na hora que você tiver uma ação, ou seja, na hora que você falar? Você acha que vai ser uma fala mais doce ou uma fala mais grossa? Você acha que isso é característico de uma mulher que tem uma energia mais masculina ou feminina? Entende? Então é essas coisas que você precisa começar a avaliar. Começa a avaliar como que tá o seu jeito de falar. Começa a avaliar se você tem doçura na voz ou se você é uma mulher mais grossa, mais ríspida. Sabe por quê? Porque o homem, ele não tem medo de perder uma mulher ríspida. Ele não tem medo de perder uma mulher amargurada, uma mulher grossa, uma mulher que só fala gritando, uma mulher que só ofende. Ah, Carol, mas ele fez por merecer. Eu sei que fez, mas esse jeito de lidar não é o jeito mais inteligente. Muito pelo contrário, esse jeito afasta o marido. Tá? Isso é muito importante de vocês entenderem. Então entenda, se você quer que o seu marido ele tenha medo de te perder, algo que você tem que deixar de fazer para ontem é essa questão de ter essa energia muito mais masculina que ele. É você pegar todo momento as rédeas da situação ali para resolver. Surgir um problema ali no dia a dia de vocês, você começar a se segurar um pouco mais, sabe? Ah, Carol, mas meu marido ele é acomodado. Ele se deixar, gente, isso é na conversa que você resolve. Você pegar a situação e tentar resolver não vai resolver o problema do seu casamento, entende? Agora, quando você aprende com jogo de cintura, com estratégias de comunicação, trazer esse marido mais para participar das resoluções dos problemas na sua casa, trazer ele mais ativo, fica muito melhor para vocês. A atração entre vocês aumenta. E quando a atração aumenta, o homem, ele tem esse instinto suprido dentro do casamento, esse instinto da caça. Vou falar muito sobre isso no evento. Quais são os instintos que o homem ele precisa ter suprido no casamento e que muitas vezes, quando ele não tem suprido, ele vai e acaba procurando aí, infelizmente, outras mulheres. Então, a atração entre homem e mulher você consegue manter quando você mantém a sua energia feminina dentro da sua casa. Como que é a sua casa hoje? Já parou para pensar? Quando a gente pensa em cuidado, muitas vezes a gente pensa só no cuidado pessoal, né? Só em como se arrumar, em deixar o cabelo bonito, em ficar magra, em fazer dieta, sabe? A gente tem essa visão limitada que o cuidado é só de aparência. E o cuidado, quando a gente pensa em uma mulher que quer ser mais feminina, ele vai além disso. O cuidado, ele vai em como você cuida da sua casa,
Como você zela pelas suas coisas? Como que tá a sua casa hoje? Já parou para pensar nisso? Ela tem flores, ela tem esse ar feminino, você traz isso para dentro da sua casa? Eu sei que muitas vezes é muito corrido o nosso dia a dia. E quanto mais corrido é, gente, quanto mais tempo a gente tem, mais corrido é. Por incrível que pareça. Por quê? Porque a gente vai inserindo coisas ali dentro do nosso dia que não ajuda a gente, não agrega a gente. Hoje, a tecnologia e essas facilidades do mundo, em vez de fazer com que a gente tenha uma vida mais calma, mais tranquila, acontece o contrário. A vida ela começa a ficar tão acelerada, sabe? A gente fica tão cheio de afazeres que as coisas mais simples, as coisas mais essenciais e as coisas mais femininas, a gente deixa de fazer. Entende? Então, por isso que é importante você prestar atenção, presta atenção no ambiente, presta atenção na sua casa. Como que tá a sua casa hoje? Você tem esse cuidado pela sua casa? Você tem esse momento em que você se dedica a realmente ver se o ambiente que vocês estão hoje é um ambiente agradável? Se é um ambiente que você tem o prazer de estar? Você e seu marido? Então, começa a avaliar isso, tá? Começa a avaliar isso porque é um fator fundamental também de cuidado, o cuidado com a sua própria casa, o cuidado com, né, o seu cuidado pessoal também é importante. Isso é fator fundamental para criar uma autoestima verdadeira? Ele não é autoestima verdadeira, mas ele vai te ajudar a conquistar. Ah, Carol, mas o que é essa autoestima verdadeira? A autoestima verdadeira é a autoestima que você cria de dentro para fora. É uma confiança que ela vem de dentro de você. É um senso de valor próprio que você vai construindo dia a dia, à medida em que você vai se valorizando. E pensa só comigo, quanto mais você se valoriza, quanto mais você faz isso para você, mais a percepção de valor do seu valor para o seu marido ele aumenta. Sabe por quê? Porque esse homem ele começa a ver que você está sendo feliz independente dele. E isso assusta os homens. Por quê? Se antes você era uma mulher que cobrava o amor do seu marido, que mostrava muito para ele, que tinha esse medo de perder ele, quando você para de ter esse tipo de atitude, quando você para de ter esse tipo de comportamento e foca o seu olhar para si mesma, aí sim, esse homem começa a perceber, ele fala, ué, mas eu não mudei nada, e não tá acontecendo nada, eu não fiz nada pra ela, e ela tá aí feliz, ela tá aí bem, ela tá ficando bonita aí, o que que tá acontecendo? Isso desperta o olhar do homem, entende? Então, pensa assim, você querer que o homem mude sem que você crie isso antes dentro de você, gente, é impossível. É impossível, tá? Então, presta atenção nisso. Primeiro, a primeira coisa, né? Eu sempre gosto de falar que existe uma lei natural do amor. Existe uma lei e uma ordem de amor que deve acontecer para o outro te amar e para você amar o outro. O primeiro deles é você aprender a amar a Deus. Esse é o primeiro, sabe por quê? Porque quando a gente ama a Deus e a gente vive em obediência a Ele, em cuidado com essa conexão e manter essa intimidade com Ele, o que que acontece? Quanto mais a gente gosta de uma pessoa, mais a gente quer agradar, não é? Então, se você tem essa intimidade com Deus, ou seja, você sabe o que que é importante para Ele, você sabe o que você faz que o agrada e você sabe também o que você faz que o desagrada, quando você tem esse tipo de intimidade, você começa a agir conforme o que ele gosta, conforme o que você acha que ele gostaria que você fizesse. O que você acha que Deus gostaria que você fizesse? Que você desistisse do seu casamento ou que você tentasse salvar, sabendo que ele tá com você para te ajudar? O que você acha que ele gostaria que você fizesse? Que você buscasse salvar e que você contasse com ele para isso, que você confiasse nele para isso, né? Então esse é o primeiro ponto, é você aprender a amar a Deus e você se dedicar para obedecer o que ele te fala. O segundo ponto, gente, é quando você aprende como Deus te ama também, é você trazer o amor para você, tá? Quando você se ama, quando você se valoriza, você tem um processo. Então você ama a Deus. Segundo, você se ama.
Esse é o segundo ponto. É você se amar, é você se valorizar, é você fazer tudo que eu tô falando aqui pra você fazer. Você se cuidar, você cuidar da sua casa, cuidar do ambiente que você vive, cuidar dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, do tipo de mágoa que você guarda dentro de você. Para pra pensar se você guarda mágoa dentro de você. Se você guarda, alguma coisa aí em você tem que ser resolvida primeiro, entende? Olha só, a gente não tá falando de relacionamento ainda. A gente tá falando, primeiro, da sua intimidade com Deus e, segundo, do seu amor por si mesma, tá? Então, como que estão essas emoções hoje? Você consegue controlar as suas emoções? Quando você para olhar para as outras áreas da sua vida, a sua saúde, a sua disposição, o seu propósito de vida, como que estão essas áreas? Você já parou para pensar nisso? Como que estão essas áreas? Olha só, a gente não tá falando de relacionamento ainda. A gente tá falando só da sua vida, da sua intimidade com Deus e da sua vida. Aí sim, quando você consegue olhar para as outras áreas da sua vida, quando você consegue criar meios de buscar melhorar nas outras áreas da sua vida, aí sim, você consegue ir aumentando o seu valor pessoal e aumentando o seu entusiasmo mesmo pela vida, sabe? A sua vontade de viver, a sua vontade de fazer a diferença no mundo, tá? Não é só ter um relacionamento feliz. Quando a gente pensa em ter um relacionamento feliz, a gente tá pensando ali no nosso mundinho, né? É na nossa família. Eu, eles, meus filhos, a minha família. Mas e quando a gente para tentar ser uma pessoa melhor para o mundo? E quando a gente para poder ajudar uma pessoa? Às vezes a gente acha que é só ajuda financeira, né? Que a gente pode ajudar. E não é. Tem tanta gente precisando de um sorriso, uma palavra amiga, de um abraço. Como que você poderia ajudar nesse sentido alguém? Já parou para pensar nisso? Hoje, o seu trabalho, como que o seu trabalho ele ajuda as pessoas? Já parou para pensar nesse seu propósito de vida? Entende? Então, olha só o quanto o nosso olhar ele fica focado só no nosso problema, só no nosso relacionamento, entende? E aí, depois que você sai desse processo de amar a Deus, se amar, aí sim você vai para o processo de amar o outro e ser amada pelo outro, entende? Por quê? Porque quando você consegue, por si só, ter a sua felicidade, ser uma pessoa estável emocionalmente, ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, você consegue sim fazer isso estando casada e mesmo estando com o casamento em crise. No meu casamento foi exatamente assim. O meu casamento ele não estava bom, mas eu entendi que eu não estava bem, que eu precisava me curar de todas essas áreas da vida que eu não estava olhando. E aí, quando eu fui resolvendo isso dentro de mim, o meu casamento, ele foi como se fosse uma consequência, a melhora dele, de tudo isso que eu fui construindo dentro da minha vida, entende? Eu não atropelei as coisas, eu não fui direto, sabe, lá no final, lá no fim do caminho. Não, eu segui essa lei natural do amor. Eu segui a minha devoção, a minha intimidade, a minha conexão com Deus, o meu aprendizado, o meu conhecimento de mim mesma e o aumento da minha valorização pessoal. Quando você faz isso, gente, quando você começa o seu processo de valorização pessoal, muitas vezes a gente é muito, se culpa muito, né, pelas coisas. Se culpa por onde o casamento chegou, se culpa por, o filho ficou doente, tudo a gente se culpa. Deu alguma coisa errada no trabalho, a gente se culpa. Quando você aumenta esse amor por si mesma, você começa a praticar algo que a gente chama de autocompaixão. A autocompaixão, muitas pessoas negligenciam. Hoje, essa busca desenfreada por sucesso, por conquista, por coisas materiais, por felicidade, faz com que a gente tenha uma exigência muito grande sobre nós mesmas, entende? Então, quando você aprende a exercitar, a praticar a autocompaixão, você consegue se perdoar muito mais fácil. Você consegue entender que tudo bem, hoje a sua vida ela não pode não estar do jeito que você queria, mas quando você se perdoa e fala, tudo bem, eu tô no caminho, eu tô um pouquinho melhor que ontem. Quando você se perdoa, você se dá essa autocompaixão, sabe? Se dá esse carinho, fica muito mais fácil você conseguir superar os obstáculos do seu dia a dia.
Agora, quando você se culpa, quando você se frustra, é como se você se fechasse, é como se você se bloqueasse. E aí sabe o que que acontece com os nossos desafios? Eles se tornam muito maior que nós, eles se tornam muito maiores do Deus que a gente do Deus que a gente acredita. E aí sabe o que acontece? A gente desiste. Entende? É isso que acontece, gente, quando você não tem essa lei natural do amor. Primeiro o amor de Deus, o seu amor por si mesma e depois amar o outro. E Carol, e esse processo de amar o outro? Eu já amo muito meu marido, mas entende? Quando você ama o seu marido e você esquece de se amar, olha o quanto de problema que acontece no seu relacionamento. Olha o quanto de problema acontece na sua comunicação. Por quê? Porque você tá vendo que ele não te ama do jeito que você gostaria e você vai cobrar o amor dele e você vai pedir o amor dele. Entende? E o homem vendo isso, sabe o que ele faz? É igual sabonete. Quanto mais a gente quer apertar, mais ele pula, tá? É exatamente isso que acontece no seu casamento. Então, meninas, o que eu quero falar pra vocês. Quer que o seu marido tenha medo de te perder? Aumente seu valor pessoal. Aumenta a sua vontade de ser boa para você. Aumenta a sua vontade de estar bem com você. De olhar para você e de, quando você fechar os olhos e respirar, você sentir bem consigo mesma, sabe? Quando você faz isso, todo o resto fica muito mais fácil. É claro, existe um processo, esse processo eu vou mostrar para vocês no evento, né, no Segredo do Casamento à Prova de Divórcio. Inclusive, quem não se inscreveu ainda, depois entra lá na bio e clica para se inscrever. Mas entenda, quando você começa por você, quando você aumenta a sua valorização pessoal, o seu valor aumenta. Quem é que gosta de perder algo de valor? Ninguém, tá? Então é por aí que você tem que começar, é para aí que você tem que olhar. Por isso que eu já até falei em outras lives que eu fiz essa semana. Vasculhar a rede social do marido, ficar tentando saber o que ele tá fazendo, o que ele não tá, se ele tá te traindo, se ele não tá, se ele, o porquê que ele tá indiferente, o porquê que não tá. Gente, esquece, não é isso que vai resolver o seu casamento. Não é isso que vai salvar o seu casamento, tá certo? Então amanhã a gente se vê, mais ou menos nesse horário, entre 10 e 10 e meia. Amanhã não, amanhã é sábado, né? Segunda-feira. Segunda-feira eu volto pra gente conversar mais, tá bom? Um bom final de semana pra vocês, um bom dia. Tchau, tchau.